Meu povo, tudo bom com vocês, povo meu? Com o fim da Copa do Mundo, vencida pela Argentina, acho que nós podemos voltar a falar do futebol da nossa terrinha, da nossa casinha, pátria amada Brasil. Se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas que amam futebol, principalmente, e resenha venham tá aqui se interessando aqui pelos meus conteúdos, pelas minhas análises, pelas minhas críticas, pelas minhas opiniões e pelos meus conselhos, né? O conselho hoje que eu vou dar é, falando do Vasco, dar o conselho para todos os clubes e empresas que surgiram ultimamente. Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Cuiabá, Red Bull Bragantino, né? Tem alguns que vão fazer investimento um pouquinho maiores, como o Vasco já está buscando fazer, tentando fazer e fazendo. Tem outros que não, como o Bragantino, como o Cuiabá, que pensam em jogadores da base, em fazer uma estrutura para vender jogador, para levantar dinheiro, para fazer crescer o clube. Certo? Tá. Por que que eu vou dar um passo a passo do que esses clubes têm que fazer para aparecerem no futebol? Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo do Vasco. O Cruzeiro também subiu. Também vou dar esse exemplo aí. O Grêmio subiu, mas não é clube empresa, e o Grêmio tem a forma dele já estruturada, né? O Renato vai ficar e vai montar o time do Grêmio consequentemente. Vai deixar essa estrutura lá, vai manter a estrutura. Vamos lá falar do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo e tal. Por que eu quero falar? Porque o Vasco fez o anúncio do Pedro Raul, tentou o Júnior Urso, parece que ainda não acertou mais, que parece que ele vai pro Galo. E ultimamente tem nomes vindo de São Paulo. Léo Pelé, que era do Fluminense, estava no São Paulo. Patrick, bom jogador, meia do São Paulo. Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. O Léo pode jogar nas duas na lateral esquerda e na zaga. E outros nomes vêm pipocando, Cuejás, Flamengo e tal. Por que eu estou falando isso? Porque não se dá para abraçar tudo, o mundo todo. A maioria desses times, como o Vasco, vão jogar 3 competições: Copa do Brasil, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro. Quer dizer que o Botafogo, acho que o Botafogo joga pré-Libertadores, se eu não me engano. Vamos lá. Vou pegar o exemplo do Vasco, eu vou dar para o Cuiabá, para o Cruzeiro, para o Bahia, para o Bragantino. Bragantino acho que joga também Libertadores, não sei, pré-Libertadores. Vamos lá, vamos dar esse exemplo aqui. Vamos pegar o Vasco aqui. Monta um time, por mais que o sonho, a grandeza, tudo aconteça, como a gente viu nessa Copa do Mundo, que grandeza não é nada, e há muito tempo não é mais. Você vê a Croácia o que está fazendo, o Marrocos o que fez, né? A Croácia chegou a um terceiro lugar de Copa do Mundo depois de ser vice em 2018, o Marrocos chegou ao quarto lugar. A Argentina, depois de anos, ganha uma Copa do Mundo, dá pro Messi. A França chega às 2 finais seguidas. Então, futebol muda, nem sempre é Alemanha, Espanha, Brasil, Itália. Futebol muda, a Argentina volta. E por esse futebol ser maravilhoso assim, a gente pensa o seguinte: vamos pegar o Vasco. O Vasco vai voltar para a primeira divisão, virou clube empresa e vai buscar a Copa do Brasil e título brasileiro. Só que a gente sabe que nem todo dinheiro é tudo. Você já viu times jogarem com Sávio Romário de Mundo não ganharem nada, e já viu times em que o presidente do Corinthians, seu Roberto de Andrade, fala assim: por 250 mil eu contrato só o Messi de salário, se ele aceitar o teto de 250 mil, e ganhar o Brasileiro de 2015. Lembra disso? Vocês devem lembrar disso. Não sei se foi 2015 ou 2017, né? Orçamento mais baixo, acho que foi 2017, porque 2015 era o Mário Gobi do Corinthians. Vocês já viram isso?
Vocês já viram times galácticos como o bonde do Mengão Sem Freio, com o Thiago Neves, Wagner Love, Ronaldinho Gaúcho não ganharam a Libertadores? E o Atlético Mineiro tirar o Ronaldinho Gaúcho de lá, o Alexandre Calil, dá pro Cuca, o Cuca só fazer isso. Pim! Joga de camisa 10, a gente arruma 3 atacantes e vamos ver se vai dar certo. E o Atlético com aquele quarteto formado pelo Gaúcho, pelo Tardelli, pelo Bernardo, joga campeão da Libertadores no ano seguinte, 2013. Então, isso acontece. O que eu vou falar pro Vasco aí? Que tá trazendo o Piton, o Léo Pelé, como eu falei, o Patrick, o Pedro Raul já chegou, traz o Barbieri que é novo. Foca em ganhar um título. Não foca em ganhar títulos. Foca na Copa do Brasil. Mas como você vai focar na Copa do Brasil? Montando time para as 2 competições. Copa do Brasil e Brasileira. E você usa o estadual para isso, como laboratório. Claro, o Carioca tem o seu glamour, todos os estaduais têm seu glamour, e isso vai... Esse conselho é pro Botafogo, que é do Rio também, é pro Cuiabá, é pro Bragantino, né? Mas usa como laboratório. Qualquer clube hoje quer montar uma estrutura, seja empresa ou não, mas principalmente essas empresas essas SAFs que todo mundo tá falando que é bom, que veio para ficar, para acabar com a política. Escolhe uma. Copa do Brasil ou Brasileiro. A outra, você joga com uma boa intensidade. E aquela você joga com uma raça do caramba. Aí você me diz assim, pô Wesley, mas se eu jogar com uma raça do caramba o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil jogar com uma intensidade, vai chegar uma quarta-feira de oitavos ou quarto de Copa do Brasil, que eu vou pensar que é 15ª rodada do Brasileiro, vou jogar mal e vou ser eliminado. Esse risco a gente corre. Então o que você faz? Você joga a Copa do Brasil. Monta um time para a Copa do Brasil e o Brasileiro, as 10 primeiras rodadas, você joga com a intensidade da Copa do Brasil. Para os 30 pontos, você fazer 18, 21, 22, que não vai te dar problema nenhum. Porque você precisa de 45 pontos para não cair. Esses 22 em 30, você sabe que nos próximos 27, se você arrumar 15, você está salvo. Porque você vai arrumar mais 25 nas outras 19 rodadas. Então, é pensar um pouquinho com a cabeça. Se eu privar muito mais o Vasco está vendo aí o Corinthians sendo vice da Copa do Brasil, o Palmeiras e o Flamengo disparando de títulos, os principais rivais nacionais. O Atlético Mineiro cresceu muito, disparou de títulos, né? Não só nesses últimos 3 anos, mas na década. Disparou em título não, ganhou um brasileiro, tal. Então, o Atlético Paranaense surgindo muito bem, tal. Fortaleza. Então o Vasco está vendo vários clubes se movimentarem. Mas aí você entende uma coisa. O Vasco não é aquele time que, se a torcida se empolgar, vai fazer uma música nova e vai levar o time inteiro. Não é um Flamengo. Não é um Atlético Paranaense que faz um caldeirão e bota medo na Arena da Baixada para ganhar de 7. Quando precisa. Não é. Não é um Corinthians, não é um São Paulo que lota o estádio toda vez, 75 mil pessoas, que é apaixonado pelo... Torcida do Vasco é apaixonada, sim, se engaja, sim, ajuda a capacitar, sim, ajuda a trazer jogador, sim, ajuda a motivar para vir a SAF, sim, na política ajuda, às vezes atrapalha, sim. Tem o maior número de youtubers com o maior número de inscritos e seguidores? Sim.
Mas não é aquela torcida para pegar e falar que vai fazer o Aero Vasco numas quartas de final de Copa do Brasil e vai balar tudo contra o Palmeiras e depois do Palmeiras, se vier São Paulo, o Atlético passa e se chegar lá, vier Santos, Flamengo, Botafogo e Inter passa. A torcida do Vasco não é isso. Então, o que esses clubes têm que fazer? Porque não é só a torcida do Vasco que não é assim. A do Botafogo também não é assim. A do Cruzeiro não é assim. A do Bragantino, a do Bahia, a do Cuiabá, muito menos. Mas vamos lá. O que esses clubes têm que fazer? Foca uma competição. Foca em uma. E essa uma, você pede pra tua torcida, é essa daqui, ó. O Brasileiro é a Copa do Brasil. É essa daqui. É o Brasileiro. É a Copa do Brasil. Ah, se jogar o Brasileiro, mas a Copa do Brasil é mata-mata. Não, mas a gente vai jogar com uma intensidade do caramba a Copa do Brasil. Não se preocupa não. A gente vai jogar pra caraca, uma raça do caramba. O Barbieri, vamos botar no Vasco, vai fazer o Pedro Raul jogar pra caramba, o Equinaldo jogar pra caramba, o André Santos jogar pra caramba, seja quem for o goleiro vai jogar pra caramba. Vai fazer o Vasco andar. Copa do Brasil. Não, brasileiro, na verdade. Vamos supor que é o brasileiro. Ah, mas a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, como é? Não, vai fazer jogar pra caramba também. Vai fazer jogar pra caramba. Chegar nas quartas de final, vai. Vamos ver o que vai dar e vamos pedir pra jogar no Maracanã e tentar decidir no Maracanã. Se for o primeiro jogo no Maracanã, resolver lá. Se for o segundo, usar o Maracanã inteiro ao nosso favor. Mas ele sempre fez. Mas vamos focar em uma competição. Se focou no brasileiro, Copa do Brasil, vamos jogar com intensidade do caramba. Porque a gente não quer ser eliminado. Mas a gente sabe que a gente é o brasileiro. Ficar entre os 6 primeiros, entre os 4 primeiros, quem sabe ser campeão. Se for a Copa do Brasil, a gente monta um time no brasileiro para fazer os 26 pontos. Para fazer os 26 pontos em 57, depois mais 26, 57. E aí fazer 54 pontos, ou antes da 19ª rodada fazer 54 pontos, da 38ª fazer 54 pontos e faltando 18, buscar a vaga na Libertadores. Vamos planejar assim. Vamos planejar assim. Não dá para abraçar tudo. Não dá para abraçar tudo. Então, o que eu deixo de lição para vascaínos e serve para botafoguense, para cruzeirense, para as demais outras torcidas dessas SAFs, é o seguinte: monta o time, estrutura o time, traz jogadores, faz o que o Vasco está fazendo. O Botafogo, por exemplo, não está se movimentando tanto, Cruzeiro nem tanto assim. Então, vou falar pro Vasco, traz sim o Léo, o Piton, trouxe o Pedro Raul, tenta trazer o Cuejá, tenta trazer o Patrick, mas foca numa competição. E claro, monte um time, uma filosofia de jogo com o seu treinador, no caso o Vasco Barbieri, no caso o Botafogo Luiz Castro, né, o Cruzeiro, eu não sei o nome do treinador do Cruzeiro, mas enfim, o Bragantino, o Cuiabá, o Corinthians, monte uma filosofia duradoura para 2 anos, não demita o treinador, para que você não tenha crise e esse projeto não venha por água abaixo. Acho que todo mundo tem que pensar assim e crescer. Falar do Vasco um pouco é o seguinte: ontem o Vasco comemorou 22 anos do título daquela Mercosul. Quando o Vasco teve um projeto, que surgiu em 84 com o Antônio Soares Calçada, deu certo, até bateu o ápice em 97, 98, 99, 2000. Quem sabe, né? Claro que não dá para fazer aquilo do passado, porque o futebol mudou no presente, mas quem sabe, Vasco, Cruzeiro, o Grêmio que não é SAF, mas, né, pode virar daqui a um tempo, o Botafogo, esses clubes que voltaram da Série A, o Bahia, o Cuiabá que está na Série A, eu acho que ainda está, o Bragantino, quem sabe eles não têm uma mente diferenciada
né? Como eu falei, focando com uma competição e a outra jogando com garra, para tentar aparecer no mercado como campeões, como a grandeza pede, principalmente Vasco, Cruzeiro, Botafogo e o Grêmio, e como clubes que querem voltar ou chegarem a um nível grande na América do Sul no futebol mundial. Valeu, galera. Fui!